Oi, eu sou Ana Carolina, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje, claro, estou aqui para trazer mais um vídeo maravilhoso e dessa vez com um body barra maiô. No meu caso, como eu gosto de usar aí dos dois jeitos, eu gosto de usar com shorts, gosto de usar na praia, então acho que ele vai servir aí para os dois fins, não vai ter muito essa distinção se ele vai ser um body ou um maiô. Mas enfim, para eu não ficar repetindo várias e várias vezes aí body maiô, eu vou chamar de maiô, ok? Claro que eu estou se tratando desse modelinho maravilhoso. Eu já tenho várias fotos dele. E o que eu fiz foi exatamente... Tinha um molde aqui da calcinha, dessa que já é mesmo um cos mais alto, para quem não gosta muito de calcinha mais baixa. Então eu simplesmente peguei esse molde e dei uma calculada ali mais ou menos de quanto que eu ia precisar para a faixa. Por quê? Porque ele é um maiô bem versátil. Você pode tanto fazer ele subindo e cruzar nas costas, quanto ele subindo, passando reto e costurar aqui nas costas, quanto também fazer ele e aqui você medir o tamanho que ele vai levar ali até o seu pescoço, passar uma costurinha ou simplesmente dar essa volta aqui, tirar o excesso aqui embaixo e ele nas costas não vai ter nada, ele vai ficar com as costas abertas. Então assim, literalmente ele é um maiô super versátil. Amiga, só nesse vídeo aqui eu já vou estar ensinando uns 3 a 4 modelos aí, então olha que perfeição. Eu ainda não sei ao certo qual deles eu vou escolher para o meu, mas eu garanto que eu vou ter uma infinidade de opções. E você também pode escolher qual você vai querer, não precisa ser necessariamente igual ao meu. Então assim, amiga, eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like para mim, que é super importante, e se inscreva aqui no canal para poder assistir todas as ideias assim que eu posto, porque tem várias coisas super legais vindo por aí, e também já tem vários vídeos muito legais aqui. Então, se você ainda não assistiu, te convido a ver os vídeos que já tem aqui e também esperar os próximos que estão maravilhosos. Claro, eu já cortei antes, então o modelo já está cortado, mas ele não precisa muito tecido, porque o que você tem que levar em consideração é que de alguma forma ali a medida do seu tecido tem que dar 1,5 m, porque a gente vai ter que cortar uma faixa de 1,5 m para fazer aquela tira que vai aqui na parte da frente do busto. Então, necessariamente tem que ter 1,5 m ali de tecido, ou de largura, ou de comprimento, para que você consiga cortar essa faixa com tranquilidade. Eu vou deixar ali depois, novamente, a hora que eu for mostrar a medida certa que eu usei aí para fazer, mas eu levei uma faixa de 1,5 m por 35 centímetros, mais ou menos, porque a gente vai fazer essa faixa dobrar ao meio e depois passar uma costura no overlock, então ela vai ficar, esses 34 centímetros vão ser divididos aí. Ou se for fazer frente única, ou seja, sem nada nas costas, ele começa aqui, dá volta no pescoço e costura aqui embaixo mesmo na frente. Nesse caso vai sobrar mais, então vai precisar de um pouco menos que 1,5 m, creio aí que quase 1 metro. Então se teu tecido for um pouquinho menor, você tiver algum retalho que queira usar para isso, é interessante que você pegue ele ali e tente dar uma medida mais ou menos aqui, passando no seu pescoço e vendo se a medida vai dar para fazer. Até porque a parte da calcinha, ela não vai tanto tecido. Claro que tem que ter um espacinho um pouquinho maior ali, até porque a gente está se tratando de uma calcinha de cos alto, então precisa de um pouquinho mais de tecido do que a calcinha simples. Mas ele também não vai tanto tecido. Óbvio que eu vou deixar aqui para você disponibilizado o molde, tudo certinho. Vou deixar escrito ali no molde o tanto que tem que cortar a faixa, o tamanho da faixa, para que você também não esqueça, para que tenha ali o molde da calcinha, caso você queira fazer apenas a calcinha de cos alto do biquíni também dá, ou se você quiser fazer o maiô, também já vai ter anotadinho ali o tamanho da faixa. Então assim que você assistir esse vídeo, é só ir lá, fazer o download e imprimir em tamanho A4, tamanho da folha sulfite normal. Não tem essa coisa de imprimir assim, com não sei o que, aí não tem. Então não tem desculpa e nem motivo para não ter o seu molde. Então, amiga, com um molde, um modelo tão maravilhoso desse, bora lá fazer o nosso maiô? Então aqui vamos começar, eu vou começar mostrando todas as partes que a gente vai usar para fazer o nosso body barra maiô e o que você preferir. Então aqui eu tenho a parte de trás da calcinha do maiô, a parte que vai ficar no forro sempre tá com um defeitinho, porque por se tratar
de eu estar usando um retalho, então sempre tem um defeitinho aqui e ali, e eu usei a parte do defeitinho do retalho para fazer o forro, já que não vai aparecer. Então, como dá para perceber aqui, tem umas falhazinhas, então ignore que essa parte não vai aparecer. E também é uma ótima dica pra gente reutilizar aquelas partes do tecido que não são boas para costura. Aqui também tem a parte da frente, também são duas frentes, eu fiz frente e forro a mesma estampa e o mesmo tecido, então são duas frentes, duas costas. E aqui eu tenho aquela faixa que eu falei que vai ser a parte do busto, então uma faixinha consideravelmente grande. Agora eu não me lembro aqui mais ou menos a medida, mas eu vou deixar aqui na tela a medida certinho. Aqui eu também cortei uma faixinha mais estreita para poder fazer uma faixinha para colocar de enfeite mesmo na cintura, pra gente amarrar na cintura para ficar mais charmoso. O mesmo comprimento dessa que é o busto, então eu cortei o mesmo comprimento, só mudou a largura dela. E aqui ela está dobrada ao meio, na verdade a largura dela é assim. A mesma coisa que também que eu não mostrei, a do peito. Eu mostrei que ela é bem comprida, mas eu não mostrei a largura, né? Ó, ela é larga assim, mas se eu abrir, ela é bem mais larga, então ela estava dobrada ao meio. E aqui eu vou tentar fazer um daqueles scrunchies, que é os amarradores de cabelo. Eu vou ver se vai dar certo, vou tentar aí. Ainda não fiz nenhum modelinho, mas eu tenho mais ou menos uma noção de como fazer. E eu vou tentar fazer também para ficar combinando com o nosso maiô. Então já abri as minhas partes aqui da calcinha do nosso maiô. E a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, eu alfinetei forro com forro e frente com as costas. Então, para explicar melhor é o seguinte, eu juntei aqui forro da frente com forro das costas e alfinetei, e juntei parte da frente com parte das costas e alfinetei também. E aí, o próximo passo é costurar esse fundilho aqui das duas partes. A gente vai costurar, que daí na hora que a gente for passar a costura, a gente vai passar direto. Já costurei os dois fundinhos da parte do forro e da parte que vai ficar pra fora. Agora é o seguinte, eu alfinetei a parte das pernas. Por quê? Porque eu vou passar o overlock também em toda a volta. Ou seja, a gente vai pegar a costura aqui, vai passar em toda essa curva e vai terminar lá do outro lado. Mesma coisa aqui do outro lado, eu vou fazer apenas essa parte das pernas. E depois que eu passar essa costura da overlock em toda essa volta e na outra volta também, eu vou pegar um elástico. Eu gosto sempre de usar esse elástico aqui um pouquinho mais fininho, mas se você tiver um mais fininho ainda, é melhor. Ou se for um mais grossinho, dá pra você cortar também, diminuir. Eu gosto de usar dessa largura. E daí nós vamos fazer o seguinte. Imagine que aqui já passei a costura da overlock, então tá tudo costuradinho, bonitinho. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou posicionar o meu elástico aqui, em cima mesmo da costura da overlock. Vou começar a dar uma costurinha aqui só pra segurar. E vou dando uma esticadinha assim de leve e costurando novamente no overlock. Então eu vou fazer esse mesmo processo no overlock. Se você não tiver muita segurança, dá pra fazer também na máquina reta com um ponto reto ou ponto zigue-zague, não tem problema. Mas para ser mais rápido eu vou fazer tudo no overlock mesmo. Então recapitulando, começa aqui, dá uma costurinha para segurar, dá uma esticadinha, passa o overlock novamente em cima da mesma costura, aí dá uma esticadinha novamente, passa mais uma costura e vai fazendo assim em toda a volta das duas pernas, para ficar um pouquinho mais seguro na hora de vestir e não ficar muito largo essa parte. Então a gente vai dando uma esticadinha só para o elástico ficar mais confortável para a gente vestir. E lembrando também, não é para esticar o elástico no último, é só para dar uma esticadinha de leve para não ficar muito apertado na perna. Então eu vou fazer essas duas coisas, passar a costura e passar o elástico dos dois lados. Então já passei a costura em toda a volta da nossa perna. Agora eu vou desvirar. Esse aqui é o lado direito dela, não se preocupe que ficou bem gordinho e todo tortinho, não tem problema, que depois assim que a gente lava e cada costura se assenta, ele fica certinho. É só agora no começo que a gente acabou de passar a costura que ele fica assim meio tortinho mesmo, parece que deu errado, mas tá tudo certo. Agora o que faremos será o seguinte, a gente vai pegar a parte do forro novamente, vou pegar aqui, vou virar ele com o forro para fora,
Como dá pra ver aqui, ó, o forro tem um defeitinho, então o forro para fora. E agora, nós vamos alfinetar a lateral. Então, vai ser lateral com lateral, todo alfinetadinho aqui, e do outro lado também. E vou passar essa costura também da lateral na overlock. Então, ela vai ficar para o lado de dentro, não vai aparecer para fora. E também já vou costurar a parte da faixa. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou dobrar ela estampa com estampa. E é muito simples, apenas passar essa costura aqui em toda a extremidade dela até o outro lado. A gente simplesmente vai passar essa costurinha e depois a gente vai desvirar para esconder. A mesma coisa também para adiantar, já vou fazer com a faixa que vai na cintura e também com a faixinha que eu vou fazer o meu amarrador de cabelo. Vou fazer a mesma coisa, virar o avesso, passar a costurinha no overlock e depois desvirar. Então, já passei o overlock aqui na parte de baixo do nosso maiô, nas laterais. Também já passei a costura da faixa, que eu vou deixar a costura aqui por dentro. Não vou deixar ela na lateral, vou deixar dentro. Então, já passei também. Alfinetei assim, para poder achar o centro, né? Já que a costura ficou no centro, então eu tive que achar o centro da parte de trás. Então, alfinetei só para segurar, para eu não perder onde é o centro, para não ficar torta a costura ali atrás. Então, também já está finalizada. Já costurei a faixa que vai na cintura. Aí, aqui você escolhe se você quer fazer um acabamento ou não. Aqui eu vou fazer na máquina reta o seguinte, eu vou dobrar para dentro essa partezinha aqui da ponta e vou passar uma costurinha aqui. Mas também você pode fazer igual um cintinho, fazer costura retangular aqui e tal. Então, você escolhe aí o que é melhor, que você mais gosta. Também já fiz aqui a parte do nosso scrunch. O que eu tive a ideia de fazer foi o seguinte, igual eu fiz aqui na perna da nossa parte de baixo do maiô, porém eu estiquei bem mais o elástico para ele ficar bem mais esticadinho. E eu fiz a mesma coisa, ó, eu passei a costura no overlock e depois eu passei uma costura novamente no overlock, mas pregando o elástico. E daí ele ficou bem fofinho. Então assim ele ficou desvirado. E daí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar uma costurinha aqui também. Eu acho que eu vou fazer aquele acabamento que a gente dobra para a parte de dentro assim. E depois a gente coloca essa outra parte encaixadinha aqui por dentro. E daí aqui a gente alfineta e ou passa uma costurinha à mão mesmo, ou passa uma costurinha reta na máquina reta e pronto, vai estar pronto o nosso amarrador de cabelo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar a parte de baixo do maiô, pegar a parte da frente, vou posicioná-la certinho e vou pegar a faixa, vou colocar frente com frente, ó, lembrando aqui, essa é a costura da minha faixa, então costura pra cima e vou centralizar aqui na parte de baixo, então vou alfinetar só para segurar, para ver como que ela vai ficar aqui. Pronto, faixa alfinetada, eu vou lá provar para ver o que eu vou decidir que eu quero. Se eu vou passar no pescoço e terminar aqui na parte da frente e a parte de trás vai ficar sem nenhuma parte dessa faixa, ou se eu vou dividir ao meio essa faixa aqui e fazer duas partes, passando no ombro e descendo lá atrás. Então, eu vou ver o que eu vou decidir, qual que vai ficar melhor pra mim, que vai ficar mais confortável. Então, o que eu idealizei no começo vai dar certo. A faixa eu acertei o tamanho. Que é o seguinte, desde o começo eu já pensei em fazer ele nesse modelinho onde a parte de trás aqui também vai receber a faixa, não vai ficar só uma calcinha atrás. Então, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, eu vou tirar esse alfinete que eu coloquei, unindo a calcinha com a parte de cima, que eu coloquei ele aqui só para me auxiliar mesmo na parte da prova, pra não precisar ficar segurando tantas partes. E agora é o seguinte, eu dobrei a minha faixa ao meio, encontrei aqui a metade dela, que vai dar exatamente aqui, e vou cortar ela ao meio. Então, agora ficaram duas faixas. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, vou encontrar o centro, para que a minha costura fique bem centralizada no meio aqui da parte de dentro. Já coloquei alfinetinhos para segurar, para que cada coisa fique em seu lugar. Vou fazer a mesma coisa na segunda. Agora sim, é o seguinte, nós vamos pegar novamente a faixa
Vamos alfinetá-la aqui novamente do mesmo jeito que eu já havia feito, bem aqui rente à costurinha da cintura, vai ficar bem em cima mesmo. Se quiser até pode dar uma cruzadinha aqui um pouquinho, só para garantir que ela fique aqui. Vou alfinetá-la até o final, e vai dar aqui na metade, no centro da nossa parte de baixo do maiô. Minha faixa já está alfinetada. Agora vou pegar a outra faixa, que vai ficar do outro lado, e vou fazer o mesmo processo. Vou alfinetá-la aqui também. Agora aqui é o seguinte, como dá pra ver, vai ficar uma distância aqui entre uma faixa e outra. Então, quando a gente vestir, ele vai ficar bem longinho aqui, uma partezinha da outra. Então, você pode fazer assim, ou se você achar que vai ficar um vão muito larguinho na frente, você também pode alfinetar esticando essa parte. E daí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou esticar bem essa faixa na hora de costurar. Ó, como dá pra ver, ela tá aqui, o meu centro é aqui. Se eu der uma esticada boa nela na hora da costura, costurando assim, ela vai encontrar uma com a outra aqui na frente, e a nossa calcinha também, automaticamente, vai ficar um pouquinho mais franzidinho na frente. Eu acho também bem legal fazer assim. Então agora, vou fazer essa costura, passar a costura aqui, e também do outro lado, unindo essa parte da faixa na parte da frente. Prontinho, já fiz a costura. Essa aqui foi a costura da frente, onde eu coloquei as faixas. Então é o seguinte, se eu quisesse que ele ficasse frente única, agora era só medir no meu tamanho certinho, costurar a faixa aqui em cima e a frente já estaria pronta. Aí a única coisa que eu teria que fazer é fazer uma dobrinha aqui na parte de trás, costurando com um elástico para ficar bem mais presinho atrás, e pronto, ele estaria pronto. Porém, não é esse modelo que eu quero fazer, então o meu processo vai ser outro. Agora, eu vou alfinetar a parte de trás na parte de baixo, apenas para conseguir visualizar aonde que eu vou encaixar o meu bojo aqui dentro. Porque não tem como ter uma noção só olhando, a gente tem que provar. E eu gosto de colocar bojo, se não quiser não tem problema, é só fazer a parte do fechamento e ele vai ficar sem bojo. Ou também, se quiser fechar e depois abrir um buraco lá atrás para ficar encaixando ou não um bojo, também dá. Então, para me facilitar, eu vou alfinetar aonde vai ficar mesmo a faixa, nem que depois eu tenha que tirar alguns alfinetes para encaixar o meu bojo aqui por dentro e depois alfinetar novamente. Mas, se eu alfinetar agora a parte de trás, vai me ajudar na hora de vestir para a prova. Então, daí eu já vou ver se a faixa ficou o tamanho certo, se eu preciso tirar mais um pouquinho. Eu consigo fazer uma marcação por dentro, aonde vai o bojo. Aí eu tiro alguns alfinetes, enfio o bojo por dentro, até ele aparecer aqui na parte da frente, e dou uns pontinhos lá atrás e alfineto novamente. Então, eu vou virar o meu maiô para a parte das costas. Essa aqui vai ser a parte das costas dele. E também tem duas opções aqui. Ou você faz a faixa reta aqui, então ele vai ficar duas faixas no ombro, cara, assim, ele vai ficar em formato de V, daí vai ficar duas faixas no ombro. Ou você também pode fazer ele cruzado. Eu vou alfinetar ele cruzado para ver como que vai ficar, se vai ficar legal no corpo. Porque assim eu sei que ele fica bonito. Mas eu tô pensando em fazer dessa forma aí, com esse cruzado nas costas. Então eu vou alfinetar ele cruzadinho aqui para ver como é que fica. Aqui dentro eu já encaixei meu bojo. Então, ó, aqui tá as duas pontas da parte de baixo. Aqui tá a pontinha de cima dele. Nem dá pra perceber que tem um bojo aqui dentro. Então, eu vou centralizar ele bem certinho onde eu quero que ele fique aqui. O outro lado a mesma coisa. Vou centralizar ele aonde eu quero que fique. Como dá pra perceber, estão totalmente iguais. Agora o que eu vou fazer, eu vou pegar dois alfinetes e vou alfinetar eles por dentro, para que eu consiga costurar depois e saiba aonde eles vão ficar. Então, vou pegar aqui a costura, vou virar e colocar um alfinete. Pronto, ele já não vai trabalhar mais aqui dentro. A mesma coisa aqui do outro lado. Vou colocar o dedo aqui onde está a costura, vou desvirar e vou colocar
o alfinete para segurar, para eu poder tirar depois. E aí, para garantir que ele não vai mexer mesmo, só para me auxiliar aí na costura, eu vou colocar também um alfinetinho aqui pela parte da frente, aqui na parte de baixo, só até eu tirar mesmo, e aqui do outro lado também. Então aqui agora tem 2 alfinetinhos na parte de fora, segurando o meu bojo. Agora, como dá pra perceber aqui, em cima ficou bem largo. Então, pra não ficar tão largo, eu vou fazer um franzidinho aqui em cima com um elástico. Então, eu vou trazer essas 2 partes assim, e ele vai ficar com um elástico aqui em cima pra ficar mais franzidinho e mais bonitinho. Eu vou esticar aqui assim como tava, do jeito que eu mostrei. Vou pegar mais 2 alfinetes e vou alfinetar a linha do meu ombro aqui, mais ou menos a olho. Eu vou alfinetar um do jeito certo, o outro mais ou menos, porque nunca vão ficar perfeitos, nunca vão ficar iguais. Mas daí sim, depois que eu tirar, eu vou alinhar costura com costura aqui da calcinha e vou ver aonde que ficou o alfinete e vou arrumar ali o outro se ficou um pouquinho torto. E daí eu vou dar aqui com muito cuidado, porque agora tem um alfinete no ombro, mas eu vou dar uma franzidinha bem de leve, só pra gente conseguir visualizar a parte das costas. O que eu quero mostrar é aqui nas costas. Como dá pra ver, aqui ficou assim. Então, pra não ficar essa aba solta, o que a gente vai fazer é a mesma coisa da parte da frente. Nós vamos encostar na hora da costura, vamos dar uma puxadinha e vamos encostar pontinha com pontinha da faixa. Porém, ao invés de costurar na pontinha da faixa, a gente vai costurar um pouquinho mais para dentro aqui, entrando na faixa, para que não fique essa pontinha. Então, na hora que eu for explicar ali o jeito de costurar aqui atrás, que vai ficar mais ou menos assim uma transversal e não na pontinha do tecido, eu vou alfinetar um pouquinho mais descendo essa parte do centro, é por isso. É para não ficar aquela sobrinha ali, para não ficar feio. Então, agora que eu já terminei de fazer minhas marcações, próximo passo, vou fazer a costura aqui dos 2 bojos, vou pregar o meu elástico aqui no ombro e aí eu vou passar para a parte de trás, fazendo alfinetação para mostrar aquela pontinha lá, como que vai ficar. Eu falei que eu ia voltar para a última explicação, então aqui estou. Como dá pra ver, já encaixei o meu bojo, já fiz a costurinha dele aqui dentro, então ele já não trabalha mais, fica indo pra cima, pra baixo aqui. Também já coloquei o meu elástico no ombro, para ele ficar mais franzidinho, mais bonitinho no ombro. Agora, a nossa parte de trás vai ser o último detalhe que falta para terminarmos. Eu vou abrir ele assim, pra gente poder visualizar melhor. Eu vou pegar aonde vem essa costura da parte da frente e vou alfinetar um pouquinho acima, ó. Como dá pra ver, eu alfinetei um dedinho em cima da costura que já vem daqui da parte da frente. A minha costura termina aqui, aqui é a lateral, e ó, como eu alfinetei um pouquinho passando. Pra que uma parte fique transversal em cima da outra, pra sair mais bonitinho aqui na cintura, pra não ficar um do lado do outro e correr o risco de ficar longe. Então, eu fiz isso dos 2 lados, eu alfinetei um dedo acima dos 2 lados. A gente tem que imaginar que não vai terminar a costura na ponta, por mais que eu vou fazer o mesmo processo lá da frente. Vou medir o meio aqui e vou dar uma esticadinha na hora de costurar, para que fique uma do ladinho da outra e não fique essa distância entre as 2 faixas. Mas a gente tem que imaginar que a hora que a gente for dar essa puxadinha, que não vá costurar na pontinha da faixa, assim como tá aqui. Então, quando eu for esticar para fazer a costura e encostar aqui, parte com parte, eu vou ter que lembrar de subir um pouco a faixa para costura. Então, como eu vou estar passando na overlock, ela não vai ficar para fora, ela vai cortar. Então, automaticamente, a hora que eu passar a costura, ela vai ser cortada e pronto. A hora que eu for passar essa costura, eu vou vir aqui, de cima da costurinha da frente, e vou aumentando essa minha parte e vou terminar mais ou menos assim. Ó, a diferença da largura aqui. Não vai ficar em cima, vai ficar um pouquinho passando para que não fique aquela sobra nas costas. As 2 pontinhas a mais que vão ser cortadas no overlock. Agora, então, o que eu vou fazer é passar toda essa costura aqui e vou voltar aqui com o nosso resultado final. Já terminada a costurinha do meu scrunchie,
da faixinha ali do centro do maiô. Também já vou terminar, vou fazer aquele acabamento da pontinha e vou fazer essa costurinha aqui. Ô amiga, fala sério, né? Que maiô é esse? Que isso? Eu amei demais. Olha, eu confesso que ultimamente eu tô acertando demais, porque eu não sei vocês, mas eu tô muito feliz com os modelos que eu tô fazendo aqui, porque a maioria são ideias que eu meio que crio ali na minha cabeça e acho que vai dar certo, e realmente estão dando super certo. E principalmente esse aqui é um modelinho assim que eu era meio encanada de usar, porque eu achava que ia ficar muita amostra, ou que eu ia ter pouco avantajamento aqui para encher, sabe? E também porque cada um tem sua neura, né, amiga? Eu sou um pouquinho encanada aqui com esse negócio de gordurinha das costas, mas aqui, no caso, ficou muito escondido, não ficou nada que me incomodasse, ficou super seguro, ficou super lindo. Eu também tinha essa neura de que ia ficar aparecendo o peito caso a gente fizesse assim, mas não, ele fica bem esticadinho, bem estruturado. Resumindo, maravilhoso, tudo que eu queria, mas tá valendo super a pena. Qualquer dúvida que você tiver, se você for fazer também, se você tiver alguma dúvida que não deu certo, ou se precisar de alguma ajuda, qualquer ajuda, ou me chame aqui nos comentários que eu vou vir com todo carinho responder, ou também para ser mais rápido ainda esse contato, mais fácil, vai lá no Instagram, me chame no Instagram que eu vou ter o maior prazer em te responder. E também, já aproveitando, me siga lá, porque todos esses looks que eu faço aqui, e também looks que eu já fiz e não filmei, que eu não mostrei aqui no canal, tem várias fotos lá, de várias inspirações e várias peças maravilhosas. Então me siga lá que você não vai se arrepender. Aproveita e me conta aí também alguma peça que você tem vontade de fazer, mas tem um pouquinho de receio ali, ou que não consegue fazer muito bem, que você tem vontade de aprender. Se eu souber, eu vou trazer aqui com o maior carinho para você um vídeo explicando passo a passo certinho. E se eu não souber também, eu vou dar uma estudada aí, claro, para trazer aqui também. Agora, amiga, que eu tô me sentindo maravilhosa com esse body barra maiô, eu vou lá curtir. Então, um super beijo para você. Até o nosso próximo vídeo e tchau! To protect your soul.